O sentimento não parou. Hoje o Vasco joga, amor. Eu vou pro Caldeirão. Olá, galera vascaína, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Antenados Vascaínos. Mais um candidato confirma a sua candidatura à presidência do Vasco. Futebol suspenso novamente. Alexandre Campelo fala da volta e medidas que será tomada como precaução do Covid-19. Bom, mas antes de passar essas informações, peço para que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, galera, além de Fred Lopes, Levenciano e Luiz Manuel, José Augusto Ariston também lança sua candidatura à presidência do Vasco. Ariston, ele era o secretário da Casa Civil do governador, da governadora Rosa Garotinho, né, e do governador Antony Garotinho. E ele se declara vascaíno desde pequeno. E ele quer lançar a sua candidatura, aliás, ele lançou a sua candidatura e ele quer ser, ano que vem, o próximo presidente do Vasco da Gama. O que vocês acham? Será que é uma boa? Será que não é? Será que ele vai saber lidar com o clube? É muito diferente de lidar com política, tá? Deixe seus comentários aqui no canal. O que vocês acham dessa candidatura? Será que tem chance? Escreva aqui nos seus comentários. Bom, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele suspende o decreto do Estado do Rio de Janeiro que flexibiliza o isolamento no Rio de Janeiro. Essa semana, o Wilson Witzel, na verdade foi, acho que, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, né? O Wilson Witzel, ele flexibilizou aí a abertura de alguns bares, né? A abertura de shopping, a volta do futebol, enfim. Teve uma liminar aonde o Tribunal de Justiça, ele derrubou essa liminar do governador e do Marcelo Crivella também. Isso para todo o estado do Rio de Janeiro, Rio e Grande Rio. Então a gente não sabe ainda quando voltará o futebol. O Alexandre Campelo estava com esperanças de que ainda dentro desse mês ia ter a volta do Campeonato Carioca. Mas enfim, foi derrubado isso aí. Assim, minha opinião, a gente sabe que o Vasco está passando por situações muito difíceis, delicadas, não só o Vasco, como outros clubes carioca, brasileiro, até mundial, né? Enfim, mas a gente também não pode colocar em risco a vida não só dos atletas, mas de todos que estão lá no estádio, jornalistas, bandeirinha, juiz, enfim, todos que fazem parte daquele ambiente para fazer a bola rolar. Então a gente sabe que é muito complicado mesmo e a gente não pode colocar em risco a vida de ninguém, galera. Bom, uma última notícia é que o Alexandre Campelo, né, nosso presidente, ele deu uma entrevista à Rádio Tupi falando de alguns assuntos muito interessantes, né? Ele falou aí para o jornalista Wagner Menezes da Rádio Tupi sobre alguns assuntos, o qual ele foi abordado pelo jornalista com tema muito importante, como por exemplo, a volta do futebol brasileiro, né? O futebol carioca, né? E quais as medidas a serem tomadas para a volta desse campeonato. Mas isso foi ontem, antes de saber, né, que foi derrubado a liminar para flexibilizar a volta aí do Campeonato Carioca, né? Vamos ouvir aí na íntegra. Então, é óbvio que a gente no futebol sempre trabalha entre o que é o ideal do ponto de vista da fisiologia, daquilo que a gente entende que é o tempo adequado para que o atleta se prepare, e um pouco da necessidade do calendário, né? Isso não é diferente no início do ano, quando, obviamente, numa pré-temporada, o ideal é que você tivesse 3 semanas para se preparar, mas isso não acontece, né? A gente sabe que normalmente tem 10, 15 dias, e a gente vai ao longo do campeonato, né, ajustando isso para que os atletas, então, consigam fazer essa fase inicial de preparação. Nós vamos voltar quando o poder público, quando os órgãos de saúde, né,
entenderem que o futebol deve voltar. Já foi liberado pelo governador. Obviamente isso precisa passar na Câmara Técnica também, na Câmara Técnica não, no Comitê Científico do município, mas tão logo o município libere, a gente entende que o futebol deve voltar. Nesse último sábado tivemos um arbitral para discutir mais uma vez, né, um protocolo que já vem sendo discutido há algum tempo, que é o protocolo de jogo, como se darão os jogos, quais são as medidas de segurança para todos os envolvidos numa partida de futebol. Esse protocolo ele foi aprovado e tão logo a prefeitura decida que é possível a realização dos jogos sem público, a gente pretende colocar isso em prática. Obviamente isso não se dará antes do dia 18. O comitê se reúne, se não me engano, no dia 17, às quintas-feiras. Isso. Pelo menos foi isso que o prefeito nos passou há algum tempo. E a gente vai, né, já vem sendo feito algum trabalho há alguns dias, a gente vai intensificar esse trabalho, a gente já está autorizado a trabalhar com bola a partir de amanhã e isso deverá acontecer. Obviamente, se tiver dentro da programação que o departamento de futebol dos clubes, né, em especial aí o Vasco, tem como planejamento, mas entendendo um pouco da dinâmica do futebol, eu que trabalhei tantos anos no meio, a gente hoje sabe que mesmo os trabalhos físicos, o ideal é que eles sejam feitos com a bola, né, diferentemente do que acontecia anos atrás. Então não tenho dúvida de que a partir de amanhã a bola já será introduzida nos treinamentos. E aí, tão logo seja autorizado a volta dos jogos, a volta das competições, a gente pretende retomar aí o Campeonato Carioca, que não vão jogar, todos eles deverão estar de máscara, mantendo o distanciamento, higienização do estádio, de todo o estádio, das cabines de rádio e de televisão, um distanciamento desses profissionais, como o pessoal da imprensa, dos atletas. As entrevistas coletivas elas não serão feitas presencialmente, serão feitas por videoconferência. Então, na realidade, o que existe é um distanciamento absoluto desses profissionais, dos atletas e entre eles mesmos, né? Entre o pessoal da própria imprensa, todos deverão trabalhar com efetivo reduzido. Então, se o locutor, por exemplo, que durante o seu trabalho acaba espalhando muitas partículas de saliva, que a gente chama de perdigoto, ele deve ficar sozinho na cabine, o número de repórteres de campo será diminuído, eles deverão ficar à distância, há a possibilidade inclusive de usar as cadeiras no Maracanã, as cadeiras que estão próximas ao campo, para que esses jornalistas se posicionem, mantendo, como eu disse, o distanciamento. Em São Januário, nós ofertamos, inclusive, a social, aí tem que ver a questão de logística, de cabo, de tudo mais, mas a ideia é que exista um total distanciamento de todos esses profissionais daqueles que vão praticar o futebol. E mesmo entre os profissionais de imprensa, de segurança, que tenha um distanciamento. Os atletas ficarão concentrados em quartos individuais, 48 horas antes dos jogos, fazendo a testagem. Obviamente, quem testar positivo é automaticamente retirado do jogo. Aqueles que já têm imunidade, que já têm o IgG e IgM positivo, eles ganham um passaporte de imunidade, então não precisam ser retestados. Mas os que ainda não têm IgG positivo, que só tem, ou que não tem tudo negativo, ou que tem apenas IgM positivo, eles terão que fazer o que a gente chama de PCR, para ver se dá a possibilidade dele ter se contaminado e de ser contaminante, né, de poder contaminar outro indivíduo. Então esses serão automaticamente excluídos e ficarão em isolamento pelo período necessário até que eles se tornem não contaminantes, digamos assim. Bom, galera, então foi essas informações de hoje. Tamo juntos. Dale Vasco.